Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 30 de março, tá? Vocês irão fazer o registro da data de hoje no caderno de vocês. Nós vamos fazer atividade no livro de matemática, na página 18, 19 e 20. Então, nós vamos começar a estudar as classes e ordens dos números. Vou fazer a leitura e vocês irão acompanhar comigo. No sistema de numeração decimal, utilizamos agrupamentos de 10 para realizar contagens. Assim, 10 unidades correspondem a uma dezena. 10 dezenas correspondem a uma centena ou 100 unidades. 10 centenas correspondem a uma unidade de milhar ou 1000 unidades. 10 unidades de milhar correspondem a uma dezena de milhar ou 10.000 unidades. 10 dezenas de milhar correspondem a uma centena de milhar ou 100.000 unidades. Então vocês irão refletir um pouco, ver com mais calma, tá? Sobre isso daqui. Continuando aqui, ó. Nosso sistema de numeração é também posicional. Essa posição é chamada ordem. E as ordens são consideradas da direita para a esquerda. Por exemplo, o número 829.619 tem 6 ordens. Então, as ordens nada mais é que a posição dos números. Observando esse daqui, ó, nós temos da direita para a esquerda, ó. A gente sempre começa da direita, onde está o número 9, e vai para a esquerda, tá? Quando a gente for trabalhar ordens. Então, a primeira ordem representa as unidades, depois a segunda ordem, as dezenas, a terceira ordem, as centenas, a quarta ordem é a unidade de milhar, a quinta ordem é a dezena de milhar e a sexta ordem é a centena de milhar. E aí nós vamos dividir essas ordens em classes, como está mostrando o livro. Então a primeira classe vai ser composta pela unidade, dezena e centena. A segunda classe vai ser composta pela unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Aqui tem um quadro para vocês verem, ó. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena, que é o 619, certo? Da primeira até a terceira ordem, eu tenho a primeira classe, tá? Da quarta ordem até a sexta ordem, eu tenho a segunda classe. E aí tem unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Prestem muita atenção. Podem pausar o vídeo, voltar, repetir, porque é um pouco complicado a matemática. Então tem que prestar muita atenção, tá? A divisão em classes facilita a leitura e a escrita do número por extenso. Então, olha só o que está dizendo. Essas divisões irá deixar mais fácil quando nós formos ler e escrever esses números. Nós podemos pegar primeira classe e segunda classe. Na hora de fazer a leitura, eu sempre vou ler da classe maior para a menor. Então, na leitura, eu pego a segunda classe, ó, 829.000, porque é a classe dos milhares, tá? E aí depois, na minha leitura, eu continuo com a primeira classe,
829.619. Então vejam só, 829.619, segunda classe e primeira classe. E para escrever também. Nós só vamos ver ao contrário, assim podendo dizer da direita para a esquerda, quando nós quisermos identificar qual que é a unidade, qual que é a dezena, qual que é a centena e assim por diante. Mas para fazer leitura e escrita, nós começamos da esquerda para a direita, certo? Vamos para a página 19. Nós temos um outro número, 54.743. Então, se eu decompor esse número, né, eu vou ter 50.000 mais 4.000 mais 700 mais 40 mais 3, que é igual a 54.743. Quando nós fazemos decomposição, nós pegamos cada ordem, tá? E separamos do número todo. Então, eu peguei o 3, ó, e separei ele, representando unidade. Então, é apenas 3. Depois, eu peguei o 4. O 4 não é da ordem da dezena. Então, se é dezena, 4 dezenas é igual a 40 unidades. Por isso que aqui está o 40. Depois eu peguei o 7, da ordem da centena. Então, 7 centenas é igual a 700 unidades. Por isso que aqui está 700. Vocês também têm que pensar que a unidade é um número, a dezena são 2 números, a centena são 3 números, ó, 7, 0 e 0. Depois, a unidade de milhar são 4 números. Então, eu peguei o 4 e coloquei mais 3 zeros, representando 4.000 unidades, tá? E a dezena de milhar, ela é composta por 5 números, ó. 5, 0, 0, 0 e 0. Então, por exemplo, faz de conta que aqui está o número 8, né, no lugar do 5. Eu vou pegar o número 8, pessoal, e para eu saber a quantidade de zeros que eu tenho que colocar, eu tenho que pensar a ordem que ele está representando. Se ele está representando a dezena de milhar, então eu vou acrescentar mais 4 números. Esse número aqui deve ser composto por 5 números, tá? E assim por diante. Então, novamente, vejam com muita calma, pensem bem, com tranquilidade, para ver se vocês entendem. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar, que aí eu tento explicar de um outro jeito, tá? Nós vamos fazer a atividade 1 aqui no livro. Leia a informação a seguir e responda as questões a respeito do número destacado. Uma volta completa em torno da linha do Equador mede aproximadamente 40.075 quilômetros. Então, nós temos esse número aqui, ó, 40.075. Letra A. Quantas ordens tem esse número? Então, lembrando que as ordens é representada pela quantidade de números que tem ali, tá? Letra B. Quantas classes? Agora, vocês podem colocar na tabela para ver quantas classes que tem. Se esse número só tem uma classe, se tem 2 ou tem 3. Letra C.
Qual é o algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhar? Então, olhando na tabela, vocês podem colocar esse número na tabela. Por exemplo, aqui, ó, 5, 7, 0, 0 e 4. E aí vocês irão identificar qual é o algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhar. Letra D. Como escrevemos por extenso esse número? Então vocês farão a escrita de 40.075. Letra E. Qual é a ordem ocupada pelo algarismo 7? Então o algarismo 7 representa a ordem da unidade, da centena, da dezena, unidade de milhar. Qual é essa ordem aí? Isso que vocês irão responder. Na página 20, nós vamos fazer a atividade 2, 3, 4 e 5. Então, vocês irão decompor os números. Primeiro número, 81.398. Já está começando aqui, ó. Tem que somar 80.000 mais, vejam só, 81.000. Veja como eu estou falando. Então, é 80.000 mais quanto? 398. Então, ao falar o número todo, eu já sei quais são as partes que eu tenho que somar, tá? Então, 81.398 é igual a quantas dezenas de milhar? Vocês podem colocar esse número na tabela para poder responder aqui essa questão. Quantas unidades de milhar? Quantas centenas de milhar? Quantas centenas? Quantas dezenas? E quantas unidades? Vocês farão o mesmo exercício para o número 217.934, tá? Aqui, ó. Agora represente esses números no quadro de ordem abaixo. Vocês irão pegar 81.398, 217.934 e colocar aqui. Vocês colocando ele aqui no quadro, já ajuda vocês a fazerem essa atividade aqui da letra A e letra B, tá? O interessante é fazer primeiro, né? Que fica mais fácil. Atividade 3. Em cada ficha está escrito um número natural. Observe. Então, letra A, 50.005. Letra B, 50.050. Letra C, 50.500. E letra D, 55.000. Vocês irão escrever por extenso esses números da ficha A, B, C e D. Atividade 4. Tem algumas fichas com alguns números aqui, ó. 4.178, 32.561, 50.147, 671.933. A letra A está pedindo para pintar de azul a ficha com um número em que o algarismo 5 corresponde a 500 unidades. Então, eu vou ver os números aqui. Esse número tem 5. Esse aqui também. Qual desses dois, o 5, está representando 500 unidades? Letra B. Pinte de amarelo a ficha com um número que tem 6 ordens. Tem alguma ficha aí com um número que tem 6 ordens? Letra C. Pinte de vermelho a ficha com um número par. Então, qual é a ficha que tem um número par?
vocês terão que ver o número todo, tá? É o final dele que vai indicar se ele é par ou é ímpar. Letra D. Pinte de verde a ficha com o número que tem o algarismo 0 na ordem das unidades de milhar. Então vocês vão ver aonde que está a unidade de milhar e ver se nesse número tem o número 0 aí. E vai pintar de verde. Para terminar a atividade de número 5. Relacione as fichas em que representam os mesmos números. Então tem os números 719.264, em azul 82.173 e em verde 340.225. Do lado direito tem várias formas de se escrever esses números aí. Decomposição, indicando as ordens, tá? E a escrita por extenso. Vocês irão ligar cada número no quadro correto. E aí, se vocês tiverem dúvidas, novamente vocês podem me chamar que eu ajudo vocês de uma outra maneira. Por hoje é só. Nós terminamos as nossas atividades e eu aguardo a devolutiva de vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.